1 Reis, capítulo 20, versículo 20. E cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e destruiu os cavalos e carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição, ou, em outras traduções, se esforce e atente ao que deve ser feito, pois na próxima primavera ou no próximo ano, o rei da Síria o atacará novamente. Você diga amém. Amém. Se aceite por um momento. Queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele foi usado como base no nosso sermão da semana passada e para o sermão dessa quarta-feira novamente, onde nós estamos falando que inevitavelmente todos nós iremos atravessar batalhas, atravessar guerras, atravessar lutas. E a verdade é, queridos, que a nação de Israel, ela foi uma das nações que mais se envolveu em guerras, em lutas. E a gente percebe que esse texto aqui, ele vai falar mais uma vez sobre as guerras que Israel se envolveu. É interessante a gente observar que no versículo 20 do texto que a gente leu, vai dizer que cada um matou o seu adversário. Então, dentro desse contexto, nessa guerra que estava acontecendo contra o rei da Síria, os israelitas, eles tinham esse desafio de cada um enfrentar o seu inimigo. E a verdade é, meus amados, que a gente sabe que não adianta a gente querer correr. Por mais que você seja casado, por mais que você tenha um melhor amigo para chamar de melhor amigo, por mais que você tenha esposa, marido, em algum momento você vai ter luta que a tua esposa não vai poder lutar por você, o teu marido não vai poder lutar por você. Por mais que você tenha um filho que você ama, o teu filho não vai poder lutar essa luta por você. O teu pai não vai poder lutar essa luta por você. Todos nós enfrentaremos guerras que, cedo ou tarde, todos nós teremos que enfrentá-las. E aqui eu vejo um conselho muito prático do homem de Deus para o rei de Israel. E nós vimos isso na semana passada. Eu não quero aqui me ater ao que a gente já falou na semana passada, mas a primeira coisa que nós precisamos entender para que a gente possa vencer as nossas guerras é o primeiro conselho que o rei recebe do profeta. E esse conselho que o profeta dá ao rei de Israel é dizer para ele assim: olha, esforça-te. Então, de maneira muito prática, eu quero que você entenda nessa noite que não importa como você entrou por essas portas hoje, mas a gente precisa entender que se estivermos vivendo hoje um período bom ou um período difícil, nós temos que nos esforçar. Eu preciso me esforçar. Você quer vencer uma guerra? Quem quer vencer guerra aqui? Então a primeira coisa, você tem que ser esforçado. Ninguém vence uma guerra parado. Ninguém vence uma guerra acomodado. Ninguém vence uma guerra encostado. Ninguém vence uma guerra só pensando, só orando. Então tem gente que ela tem uma estigma religiosa sobre a mente dela, e nós estamos aqui para desfazer essa estigma religiosa que muitas vezes você vem, que você carrega de outros lugares, para te fazer entender o seguinte: tem pessoa que pensa assim: bispo, não, eu estou orando para Deus me fazer vencer essa guerra, mas você tem que fazer alguma coisa, meu filho, não é só orar. Porque se você perceber, a palavra oração significa orar
mais ação. Então eu oro e ajo, eu oro e tomo atitude, eu oro e me esforço, eu oro e faço alguma coisa. Então, para eu vencer uma guerra, não adianta eu pensar que só porque eu estou orando, irmão, Deus ele vai dar a vitória. Eu preciso orar, mas fazer minha parte. Eu tenho que orar e tomar uma atitude. Eu preciso me esforçar, irmão. E tem pessoa que diz assim: não, bispo, eu estou orando, eu estou esperando em Deus. Quem já ouviu alguém dizer isso? Tem pessoas que dizem: bispo, eu estou esperando em Deus. Irmão, quem disse que esperar em Deus é você sentar e cruzar os braços e ficar lendo o dia inteiro a Bíblia e orando? Quem disse que isso é esperar? Eu preciso ler a Bíblia, óbvio. Eu preciso orar, óbvio. Eu preciso esperar em Deus, certamente. Mas eu preciso tomar uma atitude. Deus ele está, querido, interessado em te abençoar. Eu vou repetir isso. Deus está interessado em te abençoar. Só que se você, hoje, querido, eu recebi um abraço agora aqui, antes de começar o culto, na sala pastoral. E aí, o irmão que veio me abraçar, ele falou: bispo, vem dar um abraço no mais novo empresário de São Miguel Paulista. Eu falei: uau! Mas eu falei: e aí, filho, como é que é? Ele falou: não deram baixa ainda na minha carteira lá, mas a empresa já foi aberta, o contrato já deu certo, Deus já preparou o lugar. Ô bispo, mas e aí? É o poder da fé, é o poder da ação. Deus ele está doidinho para te abençoar, ele está interessado em te abençoar. Só que você precisa tomar uma atitude de assinar o contrato, você precisa tomar uma atitude de ir lá ver o preço, você precisa tomar uma atitude de ir lá fazer alguma coisa. Agora não dá para eu ficar orando, esperando Deus abençoar, esperando a coisa cair do céu. Então olha o que o rei recebeu como palavra do homem de Deus. Porque às vezes o problema de muitas pessoas hoje é isso: elas vão na igreja esperando sentir arrepio. Sim ou não? Elas vão na igreja esperando chorar com uma experiência sobrenatural. Elas vêm para o templo na expectativa de se arrepiar, de ter sensações. Só que quando a gente olha para esse texto, o profeta chega até o rei e diz assim: meu irmão, você está no meio de uma guerra, se esforça e veja bem o que você vai fazer. E sai. Ou seja, não tem espiritualidade na hora que você tem que pôr a mão para trabalhar, meu caro. Na hora que você tem que fazer, na hora que você tem que tomar uma atitude, na hora que você tem que tomar uma decisão. Eu preciso me esforçar, diga, eu preciso me esforçar. Então preste atenção, você nunca vai vencer, olhe para mim. Você nunca vai vencer sem sacrifício. Não adianta, você não vai ter o corpo que você quer se você não se sacrificar. Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você não orar, se você não dedicar, se você não ler, se você não consagrar. Você nunca vai ter sucesso financeiro se você não se sacrificar financeiramente. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Para você hoje ter um advogado, ele tem que estudar quanto tempo? Quanto tempo? 5 anos? Aí ele já vira advogado? Não. Ele tem que fazer o que depois? Prestar OAB. Ou seja, nós temos aqui um aluno de direito. Está gostoso, está tranquilo? Está até emagrecendo, não está, filho? Dorme pouco, né? Mas fica tranquilo, viu? Daqui 4 anos, mais ou menos, sabe o que vão dizer? Poxa, eu queria ter essa sorte que você teve, viu? Ou seja, a vida é sacrifício. Então, se eu não me movimentar, se eu não entrar pelo caminho do sacrifício, não vai ter como. Eu não vou viver vitória nas minhas guerras. Amém? E aí o segundo conselho que o profeta dá para o rei, ele fala: a primeira coisa, se esforça. E o segundo, se atente ao que você vai fazer. Diga assim: se atente. Ou seja, eu preciso ser alguém atento. Diga comigo: atento. Eu tenho que ser uma pessoa atenta naquilo que eu fizer. Por que você olha que tem pessoas, irmão, que vêm para a igreja, a pessoa ela contribui, dizima, oferta, é um bom filho, é um bom pai, é um bom marido, o cara é esforçado, chega cedo, dá tudo dele, mas nada acontece, não tem resultado, porque a pessoa é esforçada, mas ela não é atenta. Eu falei aqui na semana passada sobre quando eu tinha empresa, e a minha loja era aqui na Avenida Oliveira Freire. E aí então,
A gente tem que ficar ali que é comerciante, com um olho no peixe, o outro no gato. Você tem que ficar atento, meu caro. Aí eu pagava um X de aluguel, e o vizinho do lado, que era de um ramo de atividade totalmente diferente, sempre chegava lá, e aí, Cleito, tudo bem? Pô, meu, e aí, como é que você tá? Mas por dentro só olhando, quando eu colocar minha mercadoria aqui dentro, viu? Batia nas minhas costas. E uma vez eu fui resolver uma questão com o dono do prédio, onde nós tínhamos a loja, e aí conversando com ele e tal, falei para ele que eu estava aspirando a alguns outros negócios e conversando com ele sobre os imóveis que ele tinha. Aí ele pegou e falou assim para mim: pô, Cleito, você sabe que o fulano de tal aí, seu vizinho, se eu pagasse na época R$4.000, ele falou assim, de aluguel, ele falou assim, pô, o seu vizinho ofereceu 8.000 no seu ponto. Aí eu falei assim: que vizinho? Aí ele: o fulano de tal. Eu falei: não, o fulano de tal não é possível. Ele vai pegar na minha mão, conversa comigo, é meu amigo. Só que toda vez que ele estava na porta da loja, ele estava olhando minha mercadoria, mas no fundo ele estava pensando assim: quando eu colocar a minha aqui dentro, esse cara está sorrindo demais, ele está achando que ele está arrebentando, mas vai ter uma hora que esse sorriso na boca dele vai sair. Infelizmente é o mundo que a gente vive, meu caro. Por isso que você tem que aprender. Não adianta você ser uma pessoa esforçada, mas você não ser atento. Existe um provérbio judeu que diz o seguinte: confia em Deus, mas amarra o teu camelo. Ou seja, não é porque eu confio em Deus que eu não vou pôr meu carro num seguro. Não é porque eu confio em Deus, que eu sou um homem de Deus, que eu não vou pôr um seguro na minha moto, que eu não vou pôr um seguro na igreja, que eu não vou... Irmão, o mundo hoje, os dias são maus, então não adianta eu querer ser uma pessoa esforçada, dar tudo de mim, mas eu não ser atento. Às vezes você tem uma receita de bolo, uma receita de uma torta, um produto na sua mão, e esse negócio vai arrebentar, mas você não está atento, você está pensando que tem gente que está do seu lado que é amigo, e na verdade essa pessoa só quer roubar a tua ideia. Tem coisa que não está dando certo, não é porque você não tem unção, não é porque você não é esforçado, é porque você não é atento. Então você tem que ficar atento, diga comigo, atento. Você tem o seu negócio, você vende o seu produto, você que trabalha pela internet, principalmente, irmão. Olha aqui a palavra do profeta para o rei de Israel: você quer vencer a guerra? Se esforça, mas fica esperto, fica atento. Ei, você está vendo que o teu negócio está lá, ruindo. Você é manicure, você vende bolo, não sei o que você faz, a coisa não está indo. Às vezes você está colocando a unha lá a R$15, aí a moça lá está fazendo uma promoção a R$13, e você não está prestando atenção, você está desatenta. Aí não adianta, você está querendo fazer o seu melhor, você está dando de tudo, você está se esforçando: bispo, eu trabalho bem, bispo, eu me esforço, bispo, eu estou na igreja, eu estou pedindo a Deus, eu dizimo, eu faço sacrifício, eu faço voto com Deus, mas eu não vejo mudar. Você não está atento, meu filho, você não está atenta, minha filha. Então a gente precisa entender que para vencer as minhas guerras, eu primeiro preciso o quê? Me esforçar. E segundo, eu tenho que estar atento, diga atento. Então é complicado, irmão, porque no mundo de hoje, diga assim: eu tenho que vencer os inimigos, eu tenho que vencer a concorrência, e eu tenho que vencer o mal. Porque tem coisa que acontece em nossa vida que às vezes não é um inimigo em comum, não é um concorrente, não é alguém na empresa que está ali, é o mal. Então olha só, nós temos que vencer os inimigos, temos que vencer os concorrentes e temos que vencer o mal. Tem pessoa que não cresce dentro da empresa que trabalha por quê? Ela se dedica, sim ou não? Chega cedo, vai tarde, sim ou não? Mas não é atenta. Ela não trabalha com capricho para quem pode promover ela. Que no mundo aí as pessoas dizem do quê? Desculpa aqui a expressão, maneira vulgar de falar, mas é o puxa-saco, sim ou não? E aí a pessoa, tipo assim, ela não é esperta, ela fica caindo no papinho do amigo A, do amigo B, e ela não trabalha com apreço para quem pode promover ela, porque ela pensa: não, eu não vou ser o puxa-saco. Agora, se essa pessoa pode mudar minha história, se essa pessoa pode me promover, se essa pessoa tem nas mãos o poder de poder me beneficiar, como que eu não vou trabalhar com prestígio para essa pessoa? Porque ser bajulador é uma coisa, ser prestativo é outra. E quem está em um cargo de liderança, quem está acima, sabe muito bem quem é bajulador e quem é prestativo, sim ou não? Então eu tenho que lutar contra os meus inimigos, eu tenho que lutar contra a concorrência no meu trabalho. Irmão, hoje em dia você pode parar para ver. Você pode parar para ver se tem algum pastor que não está se atualizando, ele está ficando para trás, sim ou não?
Se o pastor ele não for aquele pastor empático, irmão, que decidir cuidar da ovelha, tá perto, dá atenção, não tem mais aquela coisa que nem a gente via 10 anos, 15, 20 anos atrás, o pastor chegou, todo mundo com medo. Não, querido, hoje as pessoas querem ter acesso, quer estar perto, quer saber, quer conhecer, sim ou não? Só que se o pastor não entender, ele vai ficar para trás. Não adianta ele ser esforçado, não adianta ele dar tudo dele, não adianta ele fazer o melhor, mas ele não ficar o quê? Atento. Então olhe para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa estar atento. Irmão, pensa quando alguém vai para a guerra. Você já assistiu um filme de guerra? Não adianta você querer ir para a guerra sem disposição para quê? Para lutar. Se precisar ficar sem comer, o soldado vai ter que ficar. Se precisar ficar sem dormir, ele vai ficar. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção na guerra? É a percepção do soldado. Se ele ouvir o barulho de um galho estourando, ele vai ouvir a metros de distância, sim ou não? Então como que eu vou vencer uma guerra se eu não estiver atento? E a verdade é que da hora que a gente levanta até a hora de dormir, nós estamos numa guerra. Amém? Então como que eu vou vencer se eu não estiver atento? Se eu não estiver pronto para a batalha? Se eu estiver distraído? Eu preciso estar atento. Então o que é estar atento? É obedecer, irmão, direitinho, não se distrair. Eu estou ouvindo a palavra, então eu vou aplicar, eu vou participar. Eu não vou ir simplesmente para o culto só para ir para mais um culto, não. Aquela palavra vai direcionar, aquela palavra vai ser uma palavra de bênção. Irmão, esse homem que me procurou hoje, ele vai contar o testemunho dele aqui em breve. Ele falou assim: bispo, foi no culto de quarta-feira, eu estava aqui, o senhor estava falando, olha, precisa tomar uma atitude. Largue hoje a indecisão. Quem estava nesse culto da indecisão? Tem pouco tempo, não tem nem 2 meses. E essa pessoa trabalhou a vida inteira para os outros, mas tinha uma promessa de se levantar e ter uma empresa. Quando ela chegou aqui em um culto, diga comigo, um culto, ela ouviu e pôs em prática. Documento assinado, abriu a empresa foi lavrada hoje, aberta a empresa. Detalhe, posso falar aqui? Eu vou adiantar, mas depois ele vai contar o testemunho certinho. Eles iam alugar um lugar para fazer o estacionamento. Só que Deus, quando faz, primeiro você coloca o pé e depois Deus faz o quê? Você primeiro coloca o pé e Deus faz o quê depois? E alugar. Ele vai contar o testemunho aqui. Falei para ele assim: isso aí é conversa fiada ou tem documento? Bispo, tudo documentado. E alugar, sabe o que aconteceu? Apareceu o cara vendendo. Aí conversou com o sócio, financiaram. O financiamento foi aprovado, compraram o lugar. Ou seja, Deus está querendo abençoar, sim ou não? Mas eu preciso tomar ficar atento. Eu preciso estar atento, irmão. Se eu não estiver atento, as oportunidades elas vão passar por mim. É como diz Salomão em Eclesiastes: tudo depende do tempo e das condições. Então tem oportunidades que vão vir na minha vida que não vou voltar mais, viu? E guarde isso, haverão oportunidades que, se você não aproveitar, meu presbítero, não irão voltar. Então por isso eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento para aprender a tomar posse dessas oportunidades. Amém? Amém? E o próximo que nós vamos aprender aqui, coloca para mim o terceiro slide. Nós vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Não se engane, o inimigo... Isso aqui é muito forte. Então presta atenção, onde muita gente cai, onde muita gente fracassa, preste atenção e olhe para mim. A pessoa ela está numa guerra no casamento, ela está numa guerra financeira, ela está numa guerra na empresa dela, no trabalho dela, nos negócios, familiar. E aí ela aprende, ela fala: eu vou dar tudo de mim, eu vou ser esforçado, eu vou ficar atento. Só que o que eu não posso esquecer é que eu tenho adversários, eu tenho concorrentes, eu tenho pessoas, irmão, posso falar isso aqui, sim ou não? A verdade é que tem pessoa que queria morar na casa que você mora, queria ter o marido que você tem, e você, minha irmã, tem que tomar cuidado. Muitas vezes você sai brigando, debaixo de briga, de palavra de maldição, e às vezes tem uma perturbada na rua lá que estava doidinha para agarrar esse homem, e vice-versa, tá? Vice-versa.
queria ter a vida que você tem, queria ter a esposa que você tem, o marido que você tem, queria ter o carro que você tem, a casa que você tem. Porque o invejoso, ele não quer desfrutar daquilo que você desfruta, ele quer ter aquilo que você tem. E nós vivemos num mundo que é assim. Infelizmente a gente vive num mundo que é assim. Ou eu estou falando alguma besteira? Sim ou não, irmão? Então a gente precisa entender uma coisa: não adianta eu me esforçar, dar o meu melhor e ficar atento e não entender que o inimigo vai criar uma estratégia nova para tentar me derrubar, tentar me vencer. Então preste atenção no versículo 22 e 23 do texto que a gente leu, 1 Reis 20, 22 e 23. E olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Se puder abrir aqui para mim, filho, o texto, capítulo 20, versículo 22 e 23. E olha o que há de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Ou seja, daqui 1 ano, diga comigo, daqui 1 ano. Aí olha só, o que os sírios pensam a respeito de Israel. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Olhe para mim. Os sírios perderam a guerra, e aí então o rei da Síria se reúne com os conselheiros. Não deixa nada tirar sua atenção, olhe para cá, por favor. Ele se reúne, e aí então os seus conselheiros, diácono Juliei, diz assim: os deuses dos israelitas são deuses de monte. Nós lutamos contra eles nas montanhas. Então vamos trazer a batalha para o nosso campo, nas planícies, e vamos ver se a gente não é mais poderoso que eles. Agora preste atenção, diga comigo: o Deus do povo de Israel é Deus dos montes. Agora, por que eles diziam isso? Porque eles viam o povo sacrificando. Essa era a cultura, e é até hoje. Você lembra quando os profetas iam fazer sacrifício? Aonde eles subiam para sacrificar? No monte. Eles subiam nos montes para sacrificar aos pés do altar, aos pés dos montes. Eles sabiam, irmão, que os profetas subiam nos montes e que Deus descia para falar com os profetas. Os profetas subiam até o monte, e o que acontecia? Lembra quando Moisés recebeu os 10 mandamentos? Aonde que Moisés recebeu os 10 mandamentos? No monte. Então era uma cultura, presbítero, que eles subiam ao monte e Deus descia para falar com o profeta. Deus descia para falar com o profeta e dava direção. Ou seja, eles falaram assim: já entendemos a estratégia. O Deus dele é Deus do... Vamos trazer ele para o raso, diga assim, para o raso. Então quando o profeta subia ao monte, sacrificava, Deus falava com o profeta dava direção para o povo e o povo vencia. O povo vencia, irmão. Os inimigos sabiam que o povo de Deus invocava o Deus vivo no pé do monte. Diga comigo, o pé do monte. Então Deus descia, falava com o profeta, irmão, e Deus através do profeta dava vitória. Agora então olha só a estratégia deles. Você está pensando que as pessoas não analisam você vindo para a igreja toda quarta, todo domingo? Você está pensando que o seu inimigo não analisa de onde que vem as suas vitórias? Lembra de Daniel? Daniel fazia o que 3 vezes ao dia? Mas calma aí, falaram assim: esse cara é íntegro e justo, não tem como a gente pegar ele, a não ser pela lei do Deus dele. O que eles fazem? Como que eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia? Olha para quem está do seu lado agora, por favor, diga assim: fique atento. Estão de olho em você. Então a nação inimiga falou: o Deus dele é Deus de monte. Eles estão sacrificando no pé do monte. Então o que nós vamos fazer? No monte nós vamos perder. Vamos trazer eles para o raso. Vamos tirar a luta das montanhas. Daqui 1 ano nós vamos voltar. E quando a gente for voltar para lutar, nós vamos ser mais fortes que eles. Quem vai vencer essa guerra?
O leão ou o crocodilo? Quem vai vencer, bispo? O leão ou o crocodilo? Depende, querido. Sabe por quê? Porque se a guerra for na terra, quem vence é o leão, porque é o habitat do leão. Agora, se o leão vai para a água e morde a isca do crocodilo, quem vence? É o crocodilo. Ou seja, essa guerra que você está lutando, a decisão vai depender do território onde você luta ela. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Eles estavam querendo dizer o seguinte: vamos trazer o povo de Deus para o raso. Diga assim, para o raso. Eu te pergunto uma coisa: você é de Deus, sim ou não? Vamos levantar para ir embora, irmão? Desse jeito, isso aí eu perco o ânimo para pregar, irmão. Você é de Deus, sim ou não? Sim. Vou te perguntar mais uma vez: você é de Deus, sim ou não? Sim. Eu te pergunto: aonde você vence suas guerras? Aonde que o povo sacrificava? Diga comigo: no altar. Você é de Deus? Sim. Aonde você vence suas guerras? No altar. E o inimigo sabe que a sua vitória não está na amizade com o pastor, não está no dízimo e na oferta. A tua vitória não está no tanto que você conhece a Bíblia. A tua vitória está onde? E o inimigo, para guerrear com você, ele quer te tirar da onde? Olha para quem está do seu lado assim: não saia de perto do altar, meu filho, porque é no altar que está a tua vitória. Isso é forte. Você já parou para perceber que a primeira coisa que quando o desânimo vem na vida do crente, da onde que ele se afasta? Do altar. Ele falou: opa, o Deus dele é Deus dos montes. Então nós vamos fazer o seguinte: sabe o que o inimigo é? Paciente. Uma coisa que eu aprendi: o inimigo é o quê? Ele contou o testemunho da vitória com a esposa, com o marido, com a empresa. Não tem problema, daqui a um ano eu volto. Ele é forte quando ele está nu. Vamos trazer a guerra para o raso. Se a gente tirar eles do altar, a gente consegue vencer. Então tudo que o inimigo quer, preste atenção, meu caro, é tirar você do altar. Então, se você não estiver no altar, você não vai vencer sua guerra, pois os seus inimigos estão te esperando lá embaixo. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Os seus inimigos estão te esperando, diga, lá embaixo, fora do altar. Então, quando eu estou no altar, eu posso estar fraco? Posso, mas a minha vida ainda está no altar. Eu posso estar endividado? Posso, mas a minha vida ainda está no altar. Eu posso estar com um problema matrimonial? Posso, mas a minha vida está no altar. Eu posso estar triste? Posso, mas a vida está no altar. Agora, irmão, eu posso estar bem financeiramente? Posso, mas se não tiver com a vida no altar, está vulnerável. Por isso que o vaso, mesmo quebrado, ele não pode estar sendo rejeitado, ele tem que estar na mão do oleiro. Mesmo quebrado, você está na mão do oleiro. Mesmo sem valor, você está na mão do oleiro. Mesmo caído, mesmo sem ninguém te dar nada, você está na mão do oleiro. Por isso que o vaso foi feito um vaso novo. Ô bispo, então aonde eu venço minhas guerras? No altar. Ei, escute isso. O altar. O inimigo, ele vai querer te tirar da onde você vence suas guerras. Não se engane, meu amigo, não se engane, minha amiga. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode ter poder, você pode ter bom nome, você pode ter limite de banco, mas se você não tiver, querido, no altar, você está vulnerável para perder suas guerras. Amém? Posso falar isso aqui? Tem gente que olha para algumas pessoas e pensa, diácono, que elas estão vencendo suas guerras porque tem dinheiro, porque tem diploma. Mas na verdade é porque a vida da pessoa está no altar. Ela olha para a vida do homem, da mulher e diz assim: também, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, se eu tivesse o padrinho que ele tem, se eu tivesse alguém que o ajudou, mas não é, é porque a vida está
A vida está no altar. E a guerra de quem é de Deus se vence no altar, se vence na fé. Para quem é de Deus, irmão, não se vence a guerra com frequência em igreja, não se engane nisso, nós te ensinamos a andar com a própria fé. Agora, uma pessoa que anda na fé em obediência, ela também não é uma pessoa que falta na igreja. Porque tem pessoa que pode querer pegar isso aqui como um gancho. Ah não, o bispo está falando ali que eu tenho que vencer na fé. Então não precisa ir para a igreja. Só que quem está bem na fé, irmão, não deixa de congregar, como é costume de alguns. Então quem é de Deus aqui? Você é de Deus, irmão? Você vence sua guerra onde? Você vence no altar, você vence na fé. É por isso que o inimigo da sua alma, ele quer fazer o quê? Te enfraquecer na fé. Então quem não é da fé fica fora do altar e vai tentar vencer no quê? Na força do braço. Ele vai tentar vencer na força do bom dinheiro, do bom relacionamento. Ele vai tentar isso, vai tentar aquilo, vai tomar banho de arruda, vai usar folhinha atrás da orelha. Sim ou não? Em algumas igrejas por aí, irmão, vai pelo caminho de entregar 1.000, 2.000, 3.000. Isso não vai mudar nada, irmão, porque o que agrada a Deus não é o sacrifício que você faz em dinheiro, mas é uma vida de sacrifício a Ele. Ele diz assim: obediência quero e não sacrifício. E o maior sacrifício de um cristão é uma vida de obediência. Sim ou não? Então, querido, eu preciso entender isso. Eu não vou vencer na força do meu braço. Por isso, querido, que você vê muita gente aí fora vivendo altos e mais baixo do que alto. Por quê? Porque ela quer vencer na força do braço. Ela quer vencer na capacidade. Ela quer vencer na inteligência. Ela quer vencer na influência, na network, no relacionamento. Ela não quer vencer na fé. Tem pessoas, irmãos, que me procuram e dizem assim: bispo, olha, eu estou querendo comprar minha casa, eu já fui ver, está lá no contador, está lá na imobiliária. E eu digo assim: vai pelo caminho da obediência, vai pelo caminho do sacrifício. E querido, como 1 mais 1 são 2, essas pessoas dão certo. Bispo, por quê? Porque a minha luta, a sua luta, não se vence no talento, ela se vence na fé, se vence no altar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tira o Espírito Santo da sua vida para ver o que sobra. Então, não se engane. O inimigo vai tentar estratégia diferente para tentar te vencer. Então, a pessoa começa a dar certo. Aí ela fala: não, hoje eu não posso ir para o culto porque eu estou muito cansado. E é justamente naquele dia que ela deveria estar no culto. É justamente naquele dia que ela deveria fazer o seu melhor. Por quê? Porque o que o inimigo quer é tirar ela do... Olha aí para 2 ou 3 pessoas, diga assim: o inimigo quer te tirar do altar. Ô Bruno, agora presta atenção, filho. Os inimigos do povo de Deus, muitas vezes, bispo, é mais sagaz do que o povo de Deus. Porque olha só, meu presbítero, presta atenção, diácono. Eles olharam para a vida do povo de Israel e falaram assim: eles são mais fortes quando eles estão no monte. E tem gente que pensa assim: não, eu sou bem sucedido porque eu trabalho muito. O ímpio lá fora diz assim: esse cara só arrebenta porque ele está firme na fé. Mas o infeliz está dentro da igreja e pensa que é por causa da força do braço. Tem pessoa que está lá fora, dona Marlene, olhando, falando assim: está viúva, vai dar tudo errado para ela. Só que enquanto você está com a vida no altar, minha filha, você está arrebentando, Deus está contigo. Aí tem pessoa que olha lá fora e diz assim: mas ela só está bem porque ela está na fé. Então, meu caro, você precisa entender uma coisa. Tem gente que está lá fora olhando para a tua vida e está falando assim: poxa, só está conseguindo tudo isso porque ele está com a vida no altar. E muitas vezes, querido, o cristão que está dentro da igreja, Patrícia, não percebe isso, filho. Ele diz: não, está dando certo porque eu trabalho muito, está dando certo porque eu sou esforçado, está dando certo porque eu me dedico, está dando certo porque eu faço hora extra.
A sua força vem do altar. Então, se eu quero ver a minha vida forte, aonde que a minha vida tem que estar? Se eu quero estar bem com Deus, se eu quero estar forte no meu relacionamento com Deus, onde minha vida tem que estar? Se eu quero ver a minha empresa forte, aonde que a minha empresa tem que estar? Se eu quero ver a minha vida financeira forte, aonde que minha vida financeira tem que estar, pelo amor de Deus? Se eu quero ver a minha vida familiar forte, aonde que minha família tem que estar? Tem que estar no altar. Se eu quero ver a minha vida espiritual forte, aonde que minha vida tem que estar? Se eu quero ver o meu sonho se tornar realidade, aonde que o meu sonho tem que estar? Tem que estar no altar. É no altar, meu cara. Por isso, querido, que você precisa entender, às vezes, a revolta de outras igrejas com você, com a gente. Porque aqui você não entra para aprender a andar com muleta. Você não entra aqui para aprender a andar com a fé de ninguém. Você entra aqui para aprender a andar com a tua própria fé. Irmão, tem pessoa que eu recebo aqui que diz assim: ô bispo, eu saí da igreja lá, o pastor falou que não vai me abençoar. E é feiticeiro agora? Pastor que não tem bênção para dar não é pastor, é feiticeiro, irmão. E por que tem gente que fica amarrada, engodada com esses homens? Porque a vida dela não está no altar, a vida dela está pautada aonde? Você que está me assistindo pela internet agora, olhe para mim. Você precisa entender uma coisa: você não pode ter, querido, rabo preso com pastor nenhum. A sua vida, meu caro, tem que estar no altar. E se sua vida está no altar, você tem aliança com o teu pastor. Por isso que eu acredito mais numa pessoa que está com a vida no altar do que a pessoa que quer ter aliança comigo. Ô bispo, eu quero ser uma bênção para essa igreja. Aí a pessoa quer ficar me carregando no colo. Não, eu sei andar, eu tenho braço, tenho perna. Você quer me honrar? Você quer abençoar minha vida? Sirva os seus irmãos. Perdeu a chance de aplaudir o Senhor, irmão. Você quer honrar a vida do teu pastor, a vida do teu líder? Você quer honrar a tua igreja? Olha para quem está do seu lado e diga assim: honra o teu próximo. Sabe quem é as pessoas que mais me honram aqui? É aqueles que ficam com a plaquinha lá na frente para te receber, com um sorriso no rosto, chega aqui cedo. É os que não aparecem na gravação aqui. É o que segura o envelope, é o que pega a maquininha para você fazer a tua oferta, é o que vem varrer a igreja. Porque todos esses estão fazendo o seguinte: eles estão aqui, poxa, vai sentar alguém aqui nesse banco, vai sentar o convidado, vai sentar o A, vai sentar o B. Então eu não posso ficar andando, querido. A gente vê que tem pessoas que chegam: bispo, mas o pastor lá não me abençoou. Irmão, se você está com a vida no altar, não adianta, irmão. No altar você é forte. Diga para o teu irmão assim: no altar você é forte. No altar você é forte. Agora, o que acontece, irmão? Quando Adão e Eva perderam a força do altar, o que aconteceu com eles? Eles estavam com a vida no altar, sim ou não? Ô bispo, mas em Gênesis não existia altar ainda. Então você não está entendendo nada, irmão, que eu estou pregando. Altar não é isso aqui não. Isso aqui não é altar não, irmão. Altar está aqui, ó. Então, ô bispo, se amanhã ou depois você não puder pregar, não tem problema. Eu não preciso de púlpito, eu tenho altar. Quem tem altar não precisa de púlpito, irmão. Quem tem altar não precisa de púlpito. Ô bispo, eu também não posso crescer, eu não consigo fazer a obra porque ninguém me deixa pregar. E quem disse que para você pregar, fazer a obra de Deus, você precisa de púlpito? Você precisa ter altar. Então, no altar você é forte. Diga assim: no altar eu sou forte. Então pensa comigo, essa é a estratégia que você tem que ter. Eu estou com um problema no casamento, aonde que eu vou estar forte? Eu estou com um problema financeiro, aonde que eu vou ficar forte? Eu estou passando um problema espiritual, aonde que eu vou ficar forte? E o que é estar no altar? É confiar em Deus. Estar com a vida no altar não é o quanto você vem para a igreja, mas é o quanto a tua vida está nas mãos deles. A minha vida está no altar. É confiar em Deus. Diga assim: é confiar em Deus. Diga assim: é acreditar. É saber que Ele vai me
responder na melhor hora, no melhor momento. Ele sabe os planos que tem para mim. Não é isso que diz? Eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de te prosperar e te dar o fim que você deseja. Ah, meu Deus! É saber que Deus vai me atender, é saber que Deus vai transformar minha vida, vai transformar minha história. Tem pessoa, irmão, que quer vencer de qualquer jeito, de todas as formas, só que ela esquece de quem criou os céus, de quem criou a terra, de quem criou a sabedoria humana. Irmão, ler livros é maravilhoso, eu faço isso e te oriento a fazer também. Só que tem alguém que criou toda a sabedoria, criou os céus, criou a terra. Nós falamos aqui na quarta-feira já também sobre a grandeza de Deus. Então é muita ignorância eu tentar vencer na força do meu braço. Ele que criou toda a sabedoria, então foi Deus, irmão, que criou. Não há ninguém mais inteligente do que Ele. E se não tem ninguém mais poderoso do que Deus, é uma questão de inteligência. Eu vim aqui ter um pacto com Ele, uma aliança. É eu querer ter o mais forte do meu lado. É questão do quê? Inteligência. Se Deus criou os céus, criou a terra, se Ele criou a sabedoria humana, e eu saio daqui com um pacto com Ele, de mão dada, disposto a obedecer tudo que Ele disser, e disposto a entregar tudo que Ele me pedir, eu te pergunto, meu caro, como não ter a vitória? Como não vencer a guerra? Só que agora essa é a estratégia que o inimigo quer fazer. Ele quer te tirar do altar, ele quer te tirar da vida com Deus, porque longe do altar você é o quê? Fraco. Ei, olha para a cara de quem está desviado, de quem está afastado da igreja. Você vai ver que a pessoa está como? Desanimada. Você vai ver que a pessoa está fraca. Você vai ver que a pessoa vai dizer assim: eu preciso voltar. Porque ela sabe que a força dela está onde? Diga comigo assim: está no altar. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um pacto com esse Deus, querido, Ele começa a te capacitar em áreas que você não tem capacitação. Ele começa a te dar força onde você não tem força. Parece até que eu estou mudando a pregação, por causa do testemunho que o rapaz me deu antes do culto. Mas ele falou assim: bispo, como é que alguém com um nome sujo abre empresa? Aí eu falei: é uma boa pergunta. Ele falou assim: meu sócio falou, vamos lá limpar teu nome. Por causa de um culto, diga comigo assim: um culto. Nome sujo, trabalhando para os outros, virou empresário. Tudo isso porque ele colocou a guerra dele aonde? Então, no altar eu sou forte. Então, o texto que a gente leu diz que depois de um ano, os inimigos voltaram para lutar contra Israel. Diga comigo: depois de um ano. E eles foram lutar contra eles aonde? Diga comigo: no vale. Só que não adianta, o inimigo quer te trazer para lutar no vale, não tem problema. Se sua vida estiver no altar, você vai vencer do mesmo jeito. Não importa onde você luta, o que importa é onde a tua vida está. Ah, meu Deus! Você não está entendendo isso? Eles falaram assim: ó, vamos lutar no vale, porque lá no vale os deuses deles que são do monte não vão nos ajudar. Só que a questão não é onde você luta, não é onde você está. Tem gente que diz: bispo, sou eu que sirvo a Deus nessa empresa. Meu caro, se sua vida estiver dentro do altar, é lá que você vai arrebentar, é lá que Deus vai te dar vitória, é lá que você vai ver o milagre acontecer. Não importa onde você está, o que importa é onde a sua vida esteja. Se sua vida estiver no altar, onde você estiver, você vai arrebentar. Você crê nisso? A vida dele estava no altar. Sabe o que aconteceu? Deus desceu e deu vitória lá no vale, porque a vida deles estava no altar.
Eles acharam que iam conseguir vencer Israel, porque Israel não estava no monte. Mas como a vida daqueles homens estava no altar, eles poderiam estar em qualquer lugar. Sabe por quê? Não importa o lugar onde você está, o que importa é se Deus está contigo. Ter uma vida no altar fala de Deus andar comigo. A vida daquele povo estava no altar, porque no altar eu sou. E quando eu estou forte, eu estou no altar, não importa onde eu luto minhas guerras, porque Deus é comigo e me dá vitória. Você pode travar a luta em qualquer lugar, meu caro, você vai arrebentar, você vai dar certo. Sabe por quê? Porque a sua vida está no altar. A tua força está no altar. A tua força está no altar. A tua força está em Deus. Amém?